Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Por essa noite o Senhor nos deu. Senhor Jesus, o Senhor está festejando conosco nos céus, né? Com o coração totalmente voltado para nós. Quando ele olha para a terra, né? O homem olha para a terra e vê, né, os prédios, né, as autoridades, os países mais fortes, tal, como uma escala de importância, né? Mas quando Deus olha para a terra, o que está no coração dele mais importante é a sua igreja, né? Ele olha lá, nesse momento lá do céu, o mundo pode estar tudo preto, mas onde estão seus filhos está brilhando. Essa é a esperança que está no coração de Deus, né? Às vezes sua esperança é chegar um final de semana, receber um valor aqui, né, comprar uma coisa ali. A esperança de Deus está na sua igreja, nos seus filhos. A vida crescendo em nós, né? Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver a palavra de hoje, chegamos à mensagem 8, a criação do homem. E é bem o sentimento que os irmãos estavam compartilhando, né? Aqui nos hinos. E o Rafael falou de ouvir a palavra, né? Tentar a palavra, obedecer e crer. E também de trabalhar, né? Trabalhar para a palavra vir. Então eu queria passar o primeiro trabalho para os irmãos, né? Quando você já teve uma situação assim que você olha, vai lá, ouve bem, né? Que eu quero quando você voltar aqui, você tem que contar tudo, né? Entendeu? Então, tem muitas pessoas aí fora que você vai ter que contar a palavra que você está ouvindo. Amém? Isso é evangelho, certo? Uma coisa é você ouvir, beleza, ouvir, legal, né? Outra coisa é você ouvir porque você precisa ir lá falar. E não pode esquecer de nada, né? Lembrei que estava numa empresa, na Gerdau, um tempo atrás ali. Aí tem toda uma política lá dentro, né? Aí o cara falou assim, para poder entrar lá, acessar aquela parte, tem que fazer um curso. Falei, nossa, curso? Que curso? Curso de segurança. Falei, quanto? Beleza, vamos fazer esse curso. Quanto? 3 horas. Falei, meu Deus do céu, 3 horas? Aí tá bom, né? Aí cheguei lá, aí você acha que eu tava ouvindo o curso, né? Trabalhando no celular, fazendo minhas coisas e tal. Aí no meio o cara falou assim, vai ter prova no final, e quem não passa na prova não entra. Falei, meu Deus do céu. Eu larguei o celular e comecei a ouvir, né? Comecei a prestar atenção, né? Tem que passar na prova, né? Então, irmão, como tá a sua atitude para a palavra do Senhor, né? Tá ouvindo mais ou menos, vou levando aí, né? Tá falando lá, mas às vezes eu ouço, às vezes eu não ouço, entendeu? Mas vai ter uma prova. Mas sabe o que é o bom? Que o professor está conosco, né? Tá do nosso lado, tá em nós para nos levar até lá, né? É o caminho da glória, né? A vida da igreja é um caminho de glória em glória. E Cristo vai crescendo em nós e nós juntos com os irmãos vamos caminhando para o final. Então tem esse coração para a palavra do Senhor. Não é aquele coração de que Israel falou assim, o que o Senhor falou nós vamos fazer, como se de poder, como não, pode deixar que eu faço, até no bom sentido de agradar, né? Mas não é de presunção. Mas não é esse coração de presunção, de achar que é alguma coisa que quer agradar a Deus de alguma forma. Mas é um coração de estar vazio, de obediência, né? Isso que é um espírito humilde, como fala lá em Mateus, que, né, o espírito humilde é que vão reinar os céus. Não é aquele humilde, eu sou humilde, não quero, né? Não quero isso, quero aquilo. Não, humilde está vazio, completamente vazio. Uma pessoa orgulhosa, você fala, nem te ouve. Mas a pessoa vazia, humilde, é aquela que está atento para receber, para poder encher o máximo, né? Olha, eu nem agradeci a água que eu recebi aqui, quem trouxe, obrigado. Eu estava olhando para lá. Mas olha esse copo aqui, né? Ele não tem muito mais água para receber. Está quase cheio. Então tem um pouquinho, né? Mas se ele tivesse, há minutos atrás ele estava vazio e recebeu tudo isso. Como é você, uma pessoa orgulhosa, que pouco tem para receber porque você acha que você sabe tudo, né? Ou você está vazio diante do Senhor para poder receber tudo que Ele quer te dar, né? Então vamos ter esse coração vazio. E o Senhor vai falar muito mais conosco, né? Senhor Jesus. E a criação de Deus, mas vamos ver esse tema muito especial. E é interessante essa semana, quando você acha que você já viu tudo, né? Que a criação de Deus você ouve desde pequeno, você sabe explicar, falar. Como a origem da igreja também, o Senhor vem dar muito mais luz para nós, né? Isso tem que ser todo dia.
E olha que interessante, né? Vamos ali no Jardim do Éden, os melhores momentos do homem foi ali, né? Para pensar, né? O homem foi criado, já estava tudo ali posto, né? Quando ele foi criado no sétimo dia, quando ele abriu o olho, ele teve que fazer alguma coisa, estava tudo ali o jardim pronto, né? A comida, né? A água, o ambiente e principalmente a presença de Deus estava ali com ele, né? Olha que maravilha, né? Ia ser bom, Ari, se acordar assim, comida tudo pronto ali e Deus lá. Você ia gostar, irmãos, né? De acordar no Jardim do Éden? Oh, maravilha, hein? Entendeu? Era isso a vida do Jardim do Éden, né? Deus mostrou para ele que tava tudo pronto para ele ali. Mas infelizmente, né? Mas claro, Deus tem tudo um propósito para ele provar o amor dele por nós. O homem escolheu errado, o pecado entrou e perdeu a conexão com Deus. Entendeu? Não é uma questão de fazer a coisa, isso que é uma primeira lição que a gente tem que aprender. Não é uma coisa, eu posso fazer, eu não posso, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. É a sua conexão com Deus, né? Ele perdeu a conexão com Deus. Até esses dias eu conversei com o pai, muito sábio a atitude dele, né? A filha falou assim, pai, eu quero ir em tal festa. Aí que hora que é? Meia-noite, né? Ô filha, né? A princípio ela falou, não pode. Começou aquela pode, não pode, pode. Começou aquela briga, né? Onde na Bíblia fala que não pode ir, né? Então, não é uma questão de lei. Olha a sabedoria do pai. Ele não foi discutindo, ele pode ou não pode. Ele falou assim, ó, beleza, você vai lá. Antes de entrar, você vai prometer para mim que vai invocar o nome do Senhor 3 minutos, né? 3 minutos. Você vai invocar o nome do Senhor 3 minutos. E vai, aí se você sentir paz, você entra. Se não, aí você vê o que você faz, né? Tá bom. Aí ela foi, ela voltou, pai, você acabou com a minha festa, né? Que eu cheguei lá, invoquei o nome do Senhor e não consegui entrar. E voltei, achei melhor voltar, né? Olha a sabedoria do pai. Ele não tava discutindo certo e errado, pode não pode, né? Ele levou a filha a se conectar com Deus, né? Deu direção. Conectou com Deus, eu tenho que voltar, não tenho que entrar. E voltou. Se o senhor falasse para ela entrar, ela entrava também, né? Às vezes o senhor ia usar ela lá, não é questão de certo e errado. Mas Deus naquele momento falou que ela deu paz para ela voltar. Então quando o homem, Deus falou para o homem assim, onde estás? Né? Porque a gente fala o que você fez, né? Eu tô lá lendo, trabalhando, pum, houve um barulho. Eu grito, o que vocês fizeram aí? Né? O que vocês derrubaram? Né? Mas Deus perguntou, onde estás? Ele está preocupado, e foi uma tragédia o que o homem fez ali, né? Mas principalmente está preocupado com a conexão, a comunhão, perdeu a comunhão, né? E nessa de perder a comunhão, Deus é amoroso, mas também ele é santo e justo, né? Então ele teve que tirar o homem da presença dele, do jardim, e ali colocou o quê? Né? Vou ler por causa do tempo aqui, mas o irmão sabe, colocou um anjo com uma espada e com um fogo que refugia em volta dessa espada, né? Hoje não existe isso, só em filme, né? Ou se mandar IA fazer também, mas é uma espada que pega fogo sozinha em volta dela, né? O que fica isso? Não é porque é bonito, não é porque dá medo, nada disso. Tem 3 itens ali. O anjo, santidade, espada, justiça e o fogo, a glória. Então, naquele momento, o homem perdeu a santidade, a justiça de Deus e a glória de Deus. Entendeu? E perdeu a conexão com Deus naquele momento. E teve que viver viver sem rumo, viver sem mapa, e se virar. E o homem está tentando se virar até hoje, né? Então, dali para frente, ele não sabia, teve que fazer alguma coisa para comer, que não sabia, não estava comida mais, né? Coisa que você vê que coisa que a natureza tem. Imagina se acordar que nem um passarinho. Já pensei, se acordar no ninho ali, não tem nada, não tem geladeira, não tem carteira, não tem dinheiro, né? Não tem estoque, né? Só tem palha ali e começa a cantar. Mas, meu, cantar o quê? Não tem cobertor. Será que ele tem garantia que ele vai conseguir a comida daqui meia hora? Ele tem garantia que, né, algum gato não vai vir comer o filho dele?
né? Ele tem um teto, não tem nada. Mas a primeira coisa que ele acorda ali é cantar, glorificando a Deus, né? Eu ia acordar muito preocupado, né? A gente, né? O Senhor dá muita coisa, a gente acorda preocupado já, né? Então a natureza tem conexão com Deus até hoje, e o homem perdeu, né? Então, o homem foi, e assim foi. Deus chamou a raça chamada, né? Deus chamou Abraão, os irmãos sabem. E o homem, né? E mesmo Deus fazendo tudo de volta ali, o homem nunca teve essa realidade do jardim de volta. Nunca voltou pro jardim com Deus tá presente ali, né? E quando isso aconteceu a primeira vez, olha que maravilhoso. Vamos lá, vamos abrir em Atos 2. Quando teve uma sombra do que vai ser a realidade, Atos 2. Atos 2:42. Então ali, mesmo com Jesus vindo à terra, o próprio Deus, parecia uma volta ao jardim, né? Eu tô ali, né? Eu tô do lado de Jesus e Deus, né? E eu vejo os milagres. Agora vai passar fome. De repente, 12 cestos cheios, né? De repente é pão para todo mundo, é peixe para todo mundo. Começou a ter uma semelhança com o que o Adão tinha, né? Assim falando, né? Jesus está provendo tudo, está me guardando, o barco vai afundar, Jesus acalma a tempestade, né? Mas ainda era Jesus fora deles. Eles andavam com Jesus, né? Não em Jesus. Infelizmente, isso é uma realidade de muitos cristãos hoje ainda, né? Cristãos que buscam a Deus de coração, mas para eles ainda é Deus no céu e nós na terra aqui tentando fazer o melhor possível para ser agradável a Ele e não ir para o inferno um dia, né? Então, o que o Senhor fez ali quando Ele encontrou os discípulos também, imagine, né? Não dá para exigir muito, porque não sabia o que estava acontecendo ali, né? Estava ali vendo Jesus fazendo milagres, não sabia direito o que está acontecendo. Quando morreu, pior ainda. E agora? Deu errado o negócio aqui? Jesus veio, o próprio Deus morreu. Como que faz? Né? Mas quando ele ressuscitou e soprou o Espírito Santo, aí que veio o milagre. Né? Que veio a grande salvação que nós estamos provando hoje. Né? Aí voltou a conexão com Deus que Adão tinha lá. E até mais forte, que agora o Espírito Santo vibrando dentro deles, né? E aí eles começaram a aprender a viver por esse Espírito. E ali começou a igreja, né? Eles, né, começaram a se reunir e foram salvos. Teve a pregação ali na igreja de Jerusalém, teve a primeira igreja, que o Espírito Santo soprou, as pessoas, né, foram salvas. E olha que maravilha isso. Até falando para um rapaz lá hoje na empresa, estava trabalhando e começou a puxar assunto. E o que nós falamos, né, que você quer ser cristão, tem que fazer um curso, tem que fazer tem que passar no currículo, né, fazer uma aprovação. Não. Você tem que receber Jesus. Né? Receber Jesus. Para entrar em qualquer empresa, né, para você ser admitido, para pegar um empréstimo no banco, qualquer coisa, tem que passar uma série de critérios. Né? Mas para ser cristão, para estar na igreja, tem que receber Jesus. Esse é o critério, né? Ser salvo e, claro, o batismo né, atesta tudo isso, né? Então, ali, quando ele soprou o Espírito, apregou, 3.000 pessoas foram salvas e começou a igreja. E como que esses irmãos viviam, né? Atos 2:42. Como que viviam os primeiros irmãos? Né? Vamos ler 42 ao 47? Para a gente pegar bem firme, né? Ver bem todo o contexto aqui. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Que maravilha, hein? Olha que vida maravilhosa que o que proporcionou isso? A vida de Deus entrando neles. Assim é o viver da igreja. Entendeu? Aí você vê que nessa esfera, né? Não é gostoso almoçar, jantar com quem você ama, com quem você gosta? Né? Não é uma alegria? Entendeu? Quando a gente faz os almoços na igreja, não é uma alegria, tá com os irmãos, né? Não é comer para não morrer, né? Na faculdade eu tinha um amigo que falou assim, eu vou no bandejão comer para não morrer, né? Porque, nossa, a comida lá, pelo amor de Deus, né? Não estamos aqui comendo para não morrer. Comendo é um momento de alegria, um momento de vivência de realidade, né? Então, é isso, né, que eles estavam em comum. Então, mas começava quando? Perseveravam na doutrina, na palavra dos apóstolos e na comunhão. Isso é a base, né? Foram salvos, amém, todo mundo é salvo, recebeu o Senhor. Mas a primeira coisa é estar na palavra. Estar firme na palavra, né? Junto na palavra. Entendeu? Porque a palavra não é palavra conhecimento, palavra vida. Palavra é o próprio Deus. Se eu estou na palavra, eu estou em Deus. E estou cheio de Deus. E Deus começa a governar meu interior, meus pensamentos. Aí eu tenho o quê? Olha só, se eu estou na palavra, versículo 43. Aí em cada alma havia temor. Temor a Deus. Temor, né? Temor aos irmãos. Temor em não falar coisa que eu não devo. Em fazer coisa que eu não devo. Temor é respeito ao Senhor. Não é medo, é respeito. Né? Então quem teme, quem tem respeito, já começa um padrão de vida. Né? Alguém que teme a Deus, vive de um jeito. E quem que não teme, vive outro. Então viver na igreja deles ali tinha temor a Deus. Então tinha um padrão que não era imposto. Né? Ó, vamos ver junto aqui, ó, Bento, tem que fazer isso, para poder viver em comunidade aqui, né? Não, eles tinham temor, e o temor dava um padrão de vida, certo? Todos que creram, 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é possível com uma alma cheia de Cristo, né? Porque no mundo a regra é cada um por si e Deus para todos, né? Eu quero puxar o seu, né? Quanto mais seu, né? É até um absurdo ver essa CPMI que está acontecendo, roubo do INSS, como não tem fim a alma do homem. Porque, pô, roubar 1 bilhão, tá bom, né? Meu Deus do céu, né? Mas não para de roubar, impressionante. Pô, chega num, né? Pô, onde que vai pôr isso aí tudo, né? Não tem que comprar com isso, entendeu? Mas não tem fim. Todos creram, estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam entre todos à medida que tinham necessidade. Porque não se apega mais, né? Não se apega mais. É muito mais importante o irmão estar assistido do que eu ter um negócio segurado para mim. Porque o amor que está em mim brota para fora dos irmãos. Entendeu? Então, irmãos, o que é pregar o evangelho? É o amor que está em nós, sobrepuja, vai para fora as pessoas, né? É isso. Uma vez na pregação, eu fui chegar na casa do senhor assim, ele falou assim, não, eu quero ouvir você sempre falar para mim, né? Eu não precisa nem se apresentar, não, eu quero ouvir, tô aqui na porta te esperando. Falei, sério? Né? Por quê? Não, que eu tô observando vocês aqui 1 hora. Você com os jovens aqui, né, um monte de gente aqui. Eu vi que você parou, é uma rua de terra, né? Era um bairro assim, com uma rua de terra. Você parou seu carro na testa, sujou seu carro. Você desceu, sujou seu pé. Dinheiro não tem aqui. O que vocês querem fazer aqui? O que trouxeram vocês aqui? Né? Eu estou tentando entender isso até agora e quero ouvir por que você está aqui. Né? Então, isso já é um ato de amor. Que a gente podia estar em casa, podia estar na televisão, podia estar no shopping. Só de ir já é o amor que está saindo de dentro para fora. Né? Só de ir, entendeu?
E quando você fala, é Cristo que estava no seu interior, que supriu e atingiu o evangelho das pessoas, a vida das pessoas, né? Graças a Deus. Aí, irmãos, isso era um viver de fim de semana, né? Esse viver aqui de Atos era fim de semana, era uma vez por mês. Aí nós temos o 46, né? Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvado seja o Senhor. É um viver diário, na comunhão, na palavra, com os irmãos, né? Na comunhão. Né? Naquela época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, tinha grupo de WhatsApp. Né? Então você pode ganhar uma palavra, você pode postar no grupo, todo mundo está ganhando. Entendeu? Não dá pra gente também, né? O local tá ficando pronto, vamos todo mundo ficar aqui, né? A gente tá no mundo, né? Nesse mundo de hoje, não dá pra gente estar, né, ainda, né? Quem sabe amanhã vira tudo, pode virar, né? Mas nesse momento não dá pra gente viver todo mundo junto, né? Num lugar, por exemplo, né? Dá pra viver uns 10 dias na estância, por exemplo, né? Mas deu 10 dias, tem que voltar aqui, daí começa a voltar trabalho, voltar um monte de coisa. Mas é né? Mas nós temos muita poder de comunicação hoje que eles não tinham. Telefone, WhatsApp, né? E isso pode ir alimentando e atingindo os irmãos. E olha só, olha o 47 para fechar. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Isso é o que nós vimos em Gálatas, que é o fruto do, né? Que, né, as obras da carne são e o fruto do Espírito é. Entendeu? Obra de carne é trabalho, é esforço, é fazer para ter resultado, né? Mas a árvore, você não vê a árvore ali, né? A cerola ali, né? Você não vê a árvore ali trabalhando, você não vê a árvore ali, ela se podando, você vê ela parada e de repente, né? O fruto tá lá. Aí quem é muito leigo, não fugiu da biologia, não sabe nada, né? Fala, nossa, mas é um milagre essa frutinha surgir do nada aqui, né? Será que alguém encaixou aqui? Foi na feira, comprou e encaixou, né? Mas quem não fugiu da aula sabe, né? Que a árvore está viva, conectada na raiz, recebendo chuva, nutrientes, e o fruto é o resultado da vida. Entendeu? Então, se a vida da igreja é primeiro cheia da palavra, né, com temor ao Senhor, perseverando dia a dia na palavra, na comunhão com os irmãos, o resultado é a vida que está em Cristo sair por fora de nós. E as pessoas são acrescentadas. Não falava aqui que eles estavam fazendo isso, fazendo aquilo. Eles estavam vivendo e as pessoas eram acrescentadas, que era o resultado da vida fluindo de dentro deles. Entendeu? Isso é maravilhoso. E essa palavra simpatia do povo, isso é rico demais, né? Porque infelizmente hoje se fala assim, ou então vamos comprar aquele negócio lá, vamos. Não, mas o cara é cristão, né? A pessoa, ih, né? Já viu isso aí? Não, mas é o irmão. Deixa quieto então. Era para ser o contrário, né? Ah, irmão, nossa, beleza, então dá para confiar mais, tal, dá para. Mas infelizmente, né? Muitos usaram o nome do Senhor em vão e a simpatia virou o quê? Aversão, em muitos casos, né? Mas quando é um viver real, de verdade, aí tem simpatia com o povo. Quantos irmãos, quantos jovens que eu vi fizeram CEP nas férias, que a gente conviveu muitos anos, né? Servimos junto. O pai o pai não ia na reunião. Nunca foi. Mas assim, gostar muito dos irmãos. E apoiava o filho ir, ajudava. Tá precisando de alguma coisa lá? Eu dou. Mas vão na reunião também, eu tô nem tal, mas pode ir, né? Eu apoio. Porque tinha simpatia. Entendeu? É o caminho, é o próximo passo, é a salvação. Porque está vendo a realidade, não está vendo uma doutrina, né? Então, irmãos, tudo isso começa com cada membro perseverando na palavra. Não aqui 1 hora, 2 horas na reunião, mas na sua vida. Entendeu? Na sua vida, na sua casa, né? Nós vamos ver agora no seu coração, principalmente. Então, vamos avançar para a gente ver essa parte, né? Onde nós temos que guardar a palavra. Então, irmãos,
né, eu falei ali que a árvore, né? A árvore aparentemente não está fazendo nada. Mas tem muita coisa sendo feita nela. Então vamos ver João 5,17, um pouquinho para trás aqui. De Atos. Versículo bem curto, que os irmãos conhecem e diz muita coisa. João 5,17. Jesus falou, né? Só para entender o 16, ó. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse, Jesus, né? Vamos lá, tudo junto? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ó Senhor Jesus. Então, assim, né? O próprio Deus trabalha, né? O próprio Jesus trabalha. Então, ali tem... Vamos voltar ao exemplo da árvore, né? Do fruto. Aparentemente não está acontecendo nada, mas a chuva está vindo, na terra tem nutriente, está tendo muitas reações nela para poder dar o fruto, né? E na sua igreja, irmãos, Deus está trabalhando hoje, está trabalhando muito, Deus trabalha muito. Eu olho para você, Deus tem que dizer, ixi, ele acordou de novo, não veio falar comigo? Aí vamos esperar na hora do almoço, né? Na hora do almoço ele vai parar para orar antes de almoçar, pelo menos, né? Ixi, comeu correndo, tá atrasado, tá com fome, não orou. Ah, mas antes de dormir ele vai parar para falar comigo. Ih, foi ver televisão, dormiu sentado lá. Mas quem sabe amanhã, né? Quem sabe amanhã ele acorda e conversa comigo, né? É Deus trabalhando, Deus atrás de nós, Deus atrás de seus membros, né? Deus sempre trabalhando. E nós, irmãos, para a vida da igreja ter essa realidade que nós vimos aqui, nós temos que trabalhar também. Né? Assim no céu, né? Entendeu? Né? Assim no ar. É você orando pelos irmãos. É você buscando para poder suprir os irmãos. É trabalhando mesmo aqui, né? Fisicamente. Para ter um local desse. Para manter um local. Para servir. Para os pais estar aqui e ter alguém lá em cima com as crianças. Né? Para a gente louvar e ter um som rico para a gente louvar e ter um som acompanhando. Tudo é trabalho para poder a igreja ser edificada. Certo? E às vezes coisa você não sabe, não aparece. Mas está muito trabalho por fora acontecendo para poder ter o momento da palavra e a igreja ser edificada. Então nós temos que trabalhar. Vamos trabalhar para a igreja, irmãos. Vamos trabalhar no Senhor. E nessa criação do homem, né, que é o tema para a gente dar sequência aqui, é o tema da mensagem, é muito importante a gente conhecer, né, para poder viver a realidade como Deus fez. Hoje muito tenta se consertar o homem. Né? É isso, é aquilo, inventa uma técnica nova. Ah, mas vamos pensar positivo, vamos pensar desse jeito. Todo mundo está tentando uma coisa diferente para o homem viver bem. Mas se fosse na Bíblia e visse o manual, né? Entendeu? Por exemplo, você tem um carro. Quanto que tem que calibrar o pneu lá? Ah, vão tentando aí. Põe 50, põe 40, põe 20, uma hora certa. Você faz isso? Não, abre o porta-luva lá, pega o manual. Quanto tem que calibrar esse pneu? 32, 33. Beleza, vai lá, põe 33. Então na Bíblia, tá falando como que o homem tem que, né, viver plenamente. Como vai viver certo. E ninguém vai na origem, fica tentando até alguém achar uma fórmula mágica. Que não, é só Deus, né, fórmula mágica, né? Então, como nós vimos, o homem foi feito corpo, alma e espírito, né? Deus fez o homem ali, Adão do barro. E o espírito é a parte de comunhão, conexão com Deus, né? E a alma estava no meio, que é mente, vontade e emoção. E o coração, o que é o coração? Nós vimos essa semana, né? Coração é isso, né? É a alma, que é mente, vontade e emoção, mais a consciência. É onde Deus chama ali, Deus fala, né? Até tem um versículo na Bíblia que fala que se não fosse Deus preservar a consciência, a humanidade teria se destruído já, né? Porque assim, o espírito que, né? Então, agora vamos para a parte do espírito. Intuição, comunhão e consciência, certo? Então, quando o homem perdeu a comunhão total com Deus, a conexão com Deus, ele perdeu a função da intuição, da comunhão e da consciência. Perdeu. Não fala mais com Deus, nem sabe falar,
né? Tenta falar com um ser superior. Não sei se alguém já foi na Amazônia se enfiar pro meio lá. Você nunca vai achar tem uns bandos, né, de macaco, né, de aves, de leão, tal. Você já viu assim uma foto de alguém que tirou a foto dos leões ajoelhado olhando pro céu, tentando, né, adorar a Deus? Não, né? Macaco? Não, né? Eles não tem isso aí. Mas você encontra um índio lá que nunca falou com ninguém. Você vai lá, tem um tronco lá chamado de Deus alguma coisa, né? Deus Sol, Deus Lua, alguma coisa assim. Por que ele fez isso? Alguém mandou ele fazer isso? Não, nunca ninguém mandou nada, né? Não conhece ninguém. Mas o espírito dentro dele clama por algo superior, que ele nem sabe o que é. Entendeu? É lá em Éfeso faz, né? Tem a Deus disso, Deus daquilo, daí os Efésios, quer saber? Vamos fazer um monumento aqui ao Deus desconhecido, ninguém conhece, mas é um Deus. Aí fizeram um altar para o Deus desconhecido, estava escrito lá, né? Está até hoje lá. E então o homem clama por algo superior que ele nem sabe o que é, mas é Deus. Então esse clamor, essa busca vem da consciência. Que a pessoa fala, não é certo eu matar outra pessoa. Ele tem essa consciência. Mas se ele vai fazendo, cauteriza, aí perde a comunhão total com Deus. Por isso você vê pessoas aí que vão, mata um, mata outro. Mas nossa, como que pode? Né? A consciência está cauterizada, ele perdeu completamente a comunhão total com Deus e tá completamente na carne do pecado. Então, Provérbios 4:23, vamos ler esse versículo? Então guarde esse versículo aí na sua cabeceira de cama, no seu celular, né? Escreve no papelzinho, põe na geladeira. Esse versículo é muito importante. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Vamos ler de novo? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vimos lá que a igreja, né, como começou em Jerusalém, eles perseveravam na comunhão, na palavra e nas orações, né? Então, você tentar imaginar isso, é todo mundo vindo aqui passar o dia inteiro perseverando e tal. Mas não é só isso. É você perseverar no coração. No coração, guardar no coração. Aí que vem a riqueza do orar ler, do invocar o nome do Senhor, da imersão. E os gritos de guerra ajudam a gente a entrar mais na palavra, fortalecer e principalmente calar a mente. Vocês devem um testemunho do irmão. Porque até ouvindo uma palestra dizia, falou assim, que o homem ele pode dominar o mundo inteiro, mas não domina sua mente. E se ele não domina a mente, ele é o caminho da destruição, né? Porque a mente o pecado vai influenciando, que aquela pessoa não comentou. Aquele lá não vive, aquele lá não sei o quê. Quando vê você tá magoado com o irmão, não sabe nem por quê. Ou com alguém da sua família, né? Aí vai dividindo, entendeu? Então, a mente, a tendência dela é afastar do espírito. Mas quando você bloqueia isso, né? O irmão fala assim, eu vou orar, irmãos, muitas vezes minha mente eu tô muito estressado, minha mente não para de falar comigo, mas quando eu comecei a invocar forte, mais forte que a mente, fala, Senhor Jesus, Senhor Jesus, orar, ler a palavra, fazer os gritos de guerra, isso foi mais forte que meus pensamentos. Né? Pela primeira vez eu senti a palavra mais forte que meus pensamentos. E a palavra tem que ser mais forte que os seus pensamentos. Que ela é mais forte que os seus pensamentos. Será que seus pensamentos são verdades? Mas a palavra é verdade. Né? E uma vez, uma comunhão com o Senhor, eu falei, não, Senhor, eu tenho razão. Esse irmão fez isso errado comigo. Né? O Senhor não me respondeu nada. O Senhor só mostrou a mão para mim, que ele me levou em Cântico dos Cânticos. Ele põe a mão na fresta da porta e recolhe, não fala nada. O que tem na mão? Os cravos. Fala, eu morri por você.
e você acha que, né, por causa que o irmão fez isso e aquilo, você, né? Tipo assim, você poderia ter morrido por ele, que tava igual eu, né? Se você tivesse morrido, tava igual eu, no mínimo, né? Mas o Senhor fez muito mais. Aí nós vamos terminar com João 4:23. Vamos lá para João. Quatro, 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Senhor Jesus, irmãos, essa hora já chegou. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que nós vimos lá que perseveram na doutrina, na comunhão dos apóstolos, na comunhão das orações, que vivem a realidade. Lembra que nós falamos de realidade? Isso aqui é a realidade. É a verdadeira adoração. Certo? É adorar em espírito e em verdade. É você exercitar seu espírito, né? Não uma regra, mas fazer com esse espírito sobrepuja a alma e leve seu corpo a fazer a vontade de Deus. Né? Olha que maravilha isso. Entendeu? O espírito cheio domina a alma, domina os pensamentos, domina a emoção, domina a vontade e leva seu corpo a fazer a vontade de Deus. Isso é a realidade do viver da igreja e os verdadeiros adoradores que Deus está buscando. Certo? Meus irmãos, vamos levantar e ter esse passo de fé com o Senhor. Não fazer promessas vazias, né? A partir de segunda vai ser diferente, né? Não fazer algumas regras também. Eu vou fazer isso, fazer aquilo pro Senhor. Não, né? Vamos deixar o coração vazio, Senhor. Eu tô aqui. Encha-me com teu espírito. Encha-me com a tua palavra, né? Eu não sei fazer imersão, eu quero fazer. Começo a ler, Deus, o Espírito vai me encher. Eu não sei nada, mas eu quero estar com os irmãos. Eu não sei pregar, mas eu quero sair junto. Eu tô aqui, Senhor. Me leva. O Senhor vai dar a viver da igreja com realidade e vai nos levar de glória em glória até a vontade dele, né? Não sabemos o caminho, mas ele sabe. Basta estar com ele, né? E quando ele voltar, vai nos achar fazendo assim. Não já feito, né? Não formado em isso, formado naquilo. Meu currículo está pronto aqui. Não, fazendo assim. Imagine se você já fez muito e naquele dia não está fazendo. Né? Ih, meu Deus do céu, hein? Eu morrer na praia, né? Não, ó, eu já tá bom já, né? Senhor, o Senhor tem misericórdia de nós. Mas ele fala, né? Eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Então, misericórdia do Senhor, justiça para nós e amor ao Senhor. Amém? Vamos perseverar. Senhor Jesus.